Em depoimento à CPI da Covid, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, declarou que, na visão dele, a discussão política impediu vacinação de milhões de brasileiros. A comissão declarou que 60 milhões de doses da Coronavac poderiam estar distribuídas no último trimestre de 2020. De acordo com o médico, o Ministério da Saúde não deu nenhum apoio financeiro aos estudos para desenvolver o imunizante. O diretor do Butantan destaca que insistiu com as ofertas de vacinas, mas não houve entendimento ou resposta do governo. Ele acrescenta que o governo federal priorizou a AstraZeneca na parceria com a Fiocruz, em detrimento ao Butantan. Dimas Covas garantiu que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar a imunização no mundo, antes mesmo da própria China, que desenvolveu a vacina. Então nós estamos falando de julho de 2020 e ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Um pouquinho depois, como não houve aí uma resposta efetiva, nós reforçamos o ofício e em agosto nós solicitamos, além de reforçar o ofício, apoio financeiro ao Ministério para apoiar o estudo clínico. Um estudo clínico dessa dimensão custa muito caro. Então solicitei também recursos na época de 80 milhões para que fosse feito um apoio a essa iniciativa. Quer dizer, todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva. Na sequência, Dimas Covas fez uma tabelinha com o senador Renan Calheiros. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio. Infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada. O fato é que essas dificuldades, no dia 6 de janeiro, levou o Ministério, obviamente, a nos solicitar, de fato, aí sim, a assinatura de um contrato. Para Dimas Covas, a saída de Ernesto Araújo das Relações Exteriores ajudou a melhorar o ambiente de negociação com a China. Após fazer vários contrapontos às falas de senadores aliados ao Palácio do Planalto na oitiva de Dimas Covas, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, foi criticado por integrantes da comissão que o classificaram como comentarista da comissão e advogado de São Paulo. Vocês sabem muito bem que a forma como é tratado isso é como você trata o seguinte: eu vou precisar de 10 mil litros do IFA. Mas esse 10 mil litros não está na prateleira, não é chegar lá numa loja e comprar, não. Então, a partir do momento que o governo federal tivesse feito o contrato para 50, 100, 200 mil e a programação, não precisaria o governo federal repassar nenhum real adiantado para o Butantan. Presidente. Só um minutinho. Agora é minha vez. Eu sou titular da... Não, presidente, mas eu sou titular. Você está atuando como comentarista da comissão. Não. Eu só estou querendo explicar o que o senador Fernando Bezerra quis colocar. Vossa Excelência não é analista da fala dos senadores, senador. Não. Já encerrou. O presidente está passando a informação. Não. O presidente de comissão não tem esse papel. Por que não? Porque não, Vossa Excelência. Olha, eu não posso fazer pergunta? Pode. Então, dá licença. Mas o senhor não está fazendo pergunta, presidente. Você não está fazendo. O senhor está fazendo. Está atuando como advogado de São Paulo. O senhor está sendo advogado de defesa. Ele está ao lado de dois advogados de defesa. Um advogado e um advogado que é o senhor. Não, eu sou engenheiro. Pois é, mas o senhor está passando aqui como advogado de defesa. Eu vou encerrar. Não é seu papel. Não é seu papel. Eu vou encerrar. Alguém do governo está do outro lado. Não, eu vou encerrar. Não. Eu não estou defendendo o governo de São Paulo. Eu estou defendendo uma instituição chamada Butantan, que tem cientistas. E lá não tem politicagem. Mais tarde, o senador Renan Calheiros voltou ao tema da checagem de fatos na CPI e anunciou que, entre outros grupos, a Globo vai dizer o que é verdade e o que é mentira na comissão. Senador Randolph, eu queria aproveitar a oportunidade de informar a todos, que nós requisitamos a agência do Senado Federal
a composição, a designação de algumas pessoas para, juntamente com consultores e com assessores da comissão, compor essa agência de checagem, que instantaneamente vai colaborar com a CPI, mas, sobretudo, com a verdade, né, ao aclarar essas circunstâncias todas. E, paralelamente, a Rede Globo anunciou o seu grupo de checagem, que tem produzido resultados óbvios e respeitáveis. O Estadão também já dispõe de um grupo de checagem, e outros jornais estão anunciando o desejo de fazer. E isso é muito importante, tão importante quanto o próprio grupo do Senado Federal, da agência do Senado, né, porque nós vamos contar no dia a dia dos nossos trabalhos, inclusive com a chancela de empresas privadas, para colaborar nessa busca permanente da verdade, que é o grande propósito dessa comissão parlamentar. Então, o senador Renan Calheiros, o relator da CPI. Vamos então à rodada de análises aqui sobre a sessão de hoje, começando com Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Salve, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, lá do Rio, boa noite, Ana. Olha, Vitor, foi um depoimento ali importante, marcando exatamente como foram as negociações, indicando que o governo estava, sim, interessado na compra de vacinas, mas tinha que se colocar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais garantindo o futuro das negociações e até a existência do próprio governo. Veja bem, falar hoje com relação ao passado é muito mais fácil, mas se você transfere para o passado as decisões, como me disseram alguns senadores na CPI, aí a coisa fica complicada, porque o Ministério da Saúde, o governo, estaria investindo em um dos mais de 200 projetos de vacina que existiam no mundo, e havia um certo pessimismo, até mesmo de técnicos do Butantan que diziam que uma vacina não sairia tão rápido assim como acabou saindo essas vacinas que estão aí sendo aplicadas no mundo inteiro. Então, assim, falando hoje, com base em antigamente, é muito mais simples. Quando se fala em antecipar dinheiro público, quando se fala em assinar contratos milionários ou às vezes bilionários, o governo tem 20 bilhões de reais para investir em vacinas. Este é um mercado bilionário mesmo, ou até trilionário, se contar uma proposta que seria de vacinar todo o país, inclusive com a participação de iniciativa privada. É muito dinheiro. E um governante não pode sair por aí investindo ou gastando em projetos que ninguém sabe se vai dar certo. O que falta na CPI é exatamente esta proximidade com a realidade, ou seja, do tempo, a cronologia das negociações. Quando se verificou que a Coronavac foi aprovada em outros países, que ela era viável, aí o governo assinou o contrato de compra, até na frente da Pfizer, que tinha outra possibilidade de contrato, um contrato muito mais difícil de ser assinado e que foi preciso uma legislação no Congresso Nacional para a verificação da assinatura do contrato, né? Neste caso aí da Coronavac, o Butantan desde o início estava envolvido no projeto, inclusive teste. Nós estamos falando aqui nessa fase de teste de um projeto de vacina. O Brasil tem projetos de vacina, pelo menos 12, 6 já estão adiantados, bem adiantados, para você ter uma ideia. Então, estamos falando em dinheiro público, bilhões investidos em projetos. Agora não, agora a gente já sabe qual a vacina que foi aprovada pela Anvisa, qual a vacina que foi aprovada em outros países. Nessa fala, o Dr. Dimas, que é um médico que tem experiência em vacina, né? Ele segura a onda, exatamente quando fala aí nessa situação de momento, quando que a coronavírus foi finalmente apresentada ao Brasil. E houve ali outras situações sobre verificação na Anvisa, como que o presidente poderia determinar ao ministro da Saúde comprar uma vacina que não estava aprovada na Anvisa, né? Então, é essa a diferença, é o tempo. Olhando no espelho é muito mais fácil. Mas se você
for olhar agora a falta de vacina, aí sim, se pudesse voltar no passado. O Dr. Dimas fala na possibilidade, inclusive, de 100 milhões de doses de vacina aqui no Brasil. Ou seja, vacinar o Brasil inteiro até o final deste mês. O Brasil inteiro. 100 milhões da Coronavac e os outros milhões de outras vacinas que estariam no mundo. Mas naquela época não tinha nenhuma, né? Mas foi um depoimento técnico onde ele mostrou que tem sim ligação política com o governo de São Paulo, né? Mas ele tenta se desvencilhar tecnicamente, dizendo que não coordena o governo, que a história dele é vacina, e ele está na frente de um instituto que realmente é respeitável. Moral da história, o governo participou, inclusive dos testes, financiou e assinou os contratos de compra da vacina da Coronavac, é isso que conta, é isso que está distribuído aí, chegando aos braços dos brasileiros. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Bom, eu acho que o Zé fez uma exposição bastante completa, então eu queria me ater aqui a um aspecto que é o da idoneidade, né? A idoneidade da comissão e a idoneidade do depoente, né? E da instituição que ele representa. Então, sobre a idoneidade da comissão, nós estamos recebendo a notícia de que o Renan Calheiros é o novo checador nacional, né? Nós tínhamos ali aquele momento Dias Toffoli, né, trazendo a notícia, né? Estamos aí numa feira de notícias muito interessante. Dias Toffoli trouxe a notícia de que o Supremo Tribunal Federal é o editor da nação, e ele, de fato, o Supremo tem se comportado assim. E hoje soubemos aí que o Renan Calheiros é o verificador, é o checador da verdade, a verdade à la carte, né? Que nós temos aí, que é uma notícia muito auspiciosa. Sobre o senhor Dimas Covas, eu confesso, Vitor, que eu não assisto essa CPI. Então, estou vendo o resumo feito aqui pelos pingos, mas eu sei que a Ana Paula Henkel assiste. Eu acho que ela tem os nervos assim, mais resistentes do que os meus, ela assiste. Então, eu vou me permitir fazer perguntas à Ana Paula sobre o depoimento do senhor Dimas Covas, mas ela só pode responder sim ou não, porque eu aprendi isso na CPI. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Ana Paula. O senhor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, explicou como foi que ele emitiu boletins de número de vidas salvas pelo lockdown em São Paulo, aquele que manteve transportes aglomerados e não protegeu vulneráveis? E aí, Ana? Não. Não. Pois bem. Segunda pergunta, são só 3. Segunda pergunta. O senhor Dimas Covas explicou à Comissão Parlamentar de Inquérito do Renan Calheiros por que a sua instituição, o Instituto Butantan, na sua plataforma de rede social, respondeu ao público que a vacina Coronavac tinha 100% de eficácia em casos de doença moderada ou grave, tendo um número de pacientes estudados irrisório e insuficiente? Ele explicou isso? Também não. Obrigado, Ana. A última pergunta. Considerando o que se passou no Chile e no Uruguai, principalmente no Chile, né, usando em grande medida a vacina Coronavac, né, a qual o Butantan está associado. Nós vimos o Chile passar de um país com bons dados de enfrentamento à pandemia para uns dos piores do continente, coincidentemente com a vacinação de Coronavac. Isso aconteceu também em alguns outros países, a gente menciona depois. Alguns virologistas trazem uma hipótese que a gente não sabe se é correta, mas eu quero saber se houve contraste e refutação a ela, de que a vacinação durante a pandemia tem o potencial de gerar variantes mais infecciosas. O senhor Dimas Covas explicou
este risco e esta possibilidade na CPI, Ana? Também não, Fiuza. Então, muito obrigado, Ana Paula, que assistiu a CPI melhor do que eu e provavelmente vai poder trazer aqui também uma análise mais extensa do que a minha. Eu estou satisfeito com as respostas. Obrigado. Bom, e antes de passar para a Ana, na CPI não tem nem boa tarde e boa noite, então a gente vai pular essa parte. Já passo direto para o Augusto, Ana, ele tem perguntas também a você, não é isso, Augusto? Boa noite, Vitor. Para você está autorizado. Pode falar boa noite? Boa noite, Augusto. Estou chegando atrasado. Boa noite, Vitor, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos vê. Eu queria também que a Ana Paula incluísse antes que eu fizesse qualquer comentário, que ela incluísse no comentário dela o seguinte: também pergunto se o Dimas Covas falou sobre a experiência em Serrana e se ele comentou esses casos que estão aparecendo por toda parte de gente que voltou a ser infectada, alguns morreram, algumas pessoas, depois de ter tomado a segunda dose da vacina, e alguns deles já tinham tido a Covid antes. Ele explicou isso aí, se por acaso a Coronavac não funciona bem com variantes. Queria saber se ele deu essas duas explicações. Serrana e casos de gente que tomou vacina e alguns morreram. Depois foram infectados outra vez. Muita gente. Queria saber isso antes de qualquer comentário. Explicou, Ana? Não, Excelência, não explicou. Pronto. Tá. E como foi, então? Vamos para a análise da Ana? Vamos ouvir, então. Com agora mais espaço, Ana. Não precisa ser só sim ou não. O que é que restou aí dessa sessão de hoje, dessa oitiva com Dimas Covas? Boa tarde, Ana. Bom, boa tarde, Vitor, Zé, Fiuza, compadre Augusto, nossa audiência maravilhosa. Eu acho que eu vou ter que cobrar um extra, né, por insalubridade, por assistir todas as sessões, todos os dias. E eu não assisto só pedacinhos não, viu, Augusto? Eu sento ali na frente do computador com um bloco de notas e faço todas as anotações, assisto absolutamente tudo o que eles falam, algumas informações eu fico na internet checando. Então, eu acho que eu vou ter que cobrar um extra por insalubridade, principalmente quando o microfone é passado para o relator aí, Renan Calheiros, que fala em agências de checagem, né? Aí o campeão de inquéritos no nosso Congresso, blindado pelo STF, falando em verdades e mentiras. Bom, essas perguntas aí que o Fiuza fez e o Augusto também, nada disso foi explicado. E eu achei interessante um ponto que algumas falas do senhor Dimas Covas, ele, enquanto o ex-ministro Pazuello ou a doutora Mayra, ex-secretários ali ligados ao governo como o Fábio Van Garten, enquanto eles eram acusados de mentirosos ali ao vivo em a cores, né, na sessão para a gente assistindo, acusados de mentirosos, inclusive com ameaças de voz de prisão pelo relator Renan Calheiros, né, em um dos depoentes ali, quando as informações não eram tão verídicas, digamos assim, hoje, isso a gente não viu. A gente viu simplesmente o depoente falando aí uma série de informações muito, no mínimo, controversas. E exatamente numa dessas informações que eu quero colocar aqui para a nossa bancada, que ele diz, né, o senhor Dimas Covas, ele afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país, né, um dos primeiros países a iniciar aí a vacinação, e segundo ele disse que o Butantan tinha vacinas em dezembro de 2020, mas aí por falta de um contrato, né, com o Ministério da Saúde, a vacinação não começou naquele momento. Porém, aí um pequeno parênteses, em 6 de novembro de 2020, né, um mês aí antes dessa possibilidade aí que ele disse na sessão de hoje, nós temos a gravação, né, de um áudio divulgado pelo jornalista Álvaro Pereira Júnior para aquele documentário A Guerra das Vacinas, e nesse áudio o governador João Dória, ele disse que ele queria pegar um chinês pelo pescoço, aspas do governador João Dória.
E aí ele diz o seguinte, ele, aspas, né, o empresário chinês, está falando com um cliente de 2,5 bilhões de reais. Só tem um cara que está se expondo aqui, sou eu. Fundamentalmente sou eu. Eu estou no primeiro plano dessa história, publicamente, ainda sofrendo ataque de Bolsonaro, bolsomínio, bolso não sei do quê, bando de malucos, fecha aspas aí para a fala do governador João Dória a Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, isso em 6 de novembro do ano passado. A cobrança, então, do João Dória a Dimas Covas parece que surte efeito, né? Essa conversa ali era parte de uma reunião e, infelizmente, a equipe de João Dória esqueceu, né, de desconectar o microfone, que acabou registrando esse encontro. Então, naquele mesmo 6 de novembro, o doutor Dimas Covas promete a vacina para janeiro de 2021. A pressão, né, surte efeito, as vacinas começam a chegar, porém, o pedido de registro só foi apresentado na Anvisa em 8 de janeiro e a Anvisa aprovou o uso emergencial apenas em 17 de janeiro desse ano, ou seja, o cronograma aí do caminho das vacinas, ele não bate com o depoimento do senhor Dimas Covas que os brasileiros poderiam ter iniciado a vacinação com a Coronavac lá atrás, né, no ano passado. E tem um outro detalhe também aí para os meus colegas de bancada. Até hoje, não se conhece nenhum estudo, não foi apresentado o estudo da fase 3, né, devidamente revisado aí por pares, e também não foi questionado por que a Coronavac não é aceita aqui nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Para finalizar, ele disse também que a tecnologia da Coronavac é 100% brasileira, o que isso aí já foi refutado, né? Numa reportagem da Reuters, em 23 de março, o Butantan teve que admitir que houve licenciamento da tecnologia depois que um hospital de Nova York afirmou que a tecnologia era do hospital de Nova York, do Monte Sinai. Então, a vacina que foi dita por Dória, que era 100% brasileira, não é 100% brasileira. Hoje ele reafirmou isso. E outra coisa que também ele repetiu sobre a eficácia da Coronavac em idosos, que nós trouxemos ontem aqui, que a taxa de eficiência da Coronavac é segura, é acima, como eles divulgaram. Inclusive, 9 de setembro aí do ano passado também, o Dória dizendo que a Coronavac em idosos tinha uma eficácia de 98%, mas os estudos agora publicados há 5 dias mostram que ela cai, a eficácia cai de 61,8% a 28% a partir dos 70 anos. Inclusive, existem o material de campanha aí da vacina em São Paulo, onde o governo do estado fala que a vacina tem eficácia, 100% de eficácia em casos graves e moderados, né? Esse resultado aí da eficácia da vacina, eles mostram isso nesse material de campanha. E existe também, Vitor, um tweet do próprio Instituto Butantan respondendo aí uma seguidora, dizendo assim, é isso aí, Dani, respondendo alguém que perguntou, né? Quem tomar a vacina do Butantan terá 100% de chances de não ser hospitalizado ou de ir para uma UTI. Só que agora os estudos não mostram isso, a realidade também não vem demonstrando isso. E nada disso, infelizmente, foi perguntado. E um outro pequeno parênteses aqui, o que ficou um pouco até muito embaraçoso foi de ver o presidente aí dessa comissão, o senador Omar Aziz, quase atuando como um advogado do senhor Dimas Covas, muitas vezes interrompendo as perguntas dos senadores e quase respondendo para eles, sendo que o próprio diretor aí do Butantan, Dimas Covas, ele estava com uma advogada ali do lado. Mais uma vez, mais uma sessão que foi difícil assistir, principalmente porque as perguntas que a população brasileira tem em relação a essa vacina, que não é aceita nos Estados Unidos, em grande parte da Europa,
elas não foram feitas ou não foram respondidas. Você, Augusto? Bom, os jornais não noticiam nada sobre essas perguntas que não foram feitas. Os jornais dividem a CPI em 3 grupos, né? Os oposicionistas, os governistas e os independentes. Eu não vi nenhum independente em ação e pela ausência de perguntas fundamentais como essa, eu vou dividir a comissão inteira, a CPI, em 2 grupos só. Os incapazes e os capazes de tudo. Porque as perguntas não são feitas por quem deveria fazê-las. E o pessoal que quer derrubar o governo, né, depois de culpá-lo aí por todas as mortes ocorridas no Brasil, esses são capazes de tudo. Bastaria perguntar, aliás, eu quero saber por que não foi convocado, não será convocado o governador João Dória. O Dimas Covas tem muita coisa a explicar, né, e não foi devidamente interpelado. O Dória também. Eu quero saber por que a vacina que funcionaria, que teria efeitos positivos em 100% dos casos, né, porque seriam reduzidos a uma gripezinha, né, se o sujeito fosse novamente infectado depois da 2ª dose. Não é assim, não. Tem gente morrendo. Então, quero saber tudo isso aí, as perguntas que não foram feitas. A Ana rememorou todas aqui, são essas que estão no ar. E, enquanto isso, a gente vê um presidente da comissão que virou caso de polícia no Amazonas, quando era governador, porque se envolveu em desvio de dinheiro destinado à saúde. O vice-presidente da CPI convoca para depor o presidente da República, sabendo ou fingindo não saber que CPI não pode convocar presidente. O relator está com o relatório pronto. E agora ele quer agência de checagem. Vamos parar 1 minuto por aqui. A agência de checagem é um grupo de jornalistas que não deram certo nas redações ou fracassaram, e de jornalistas em começo de carreira que não sabem nada e que estão fazendo uma forma de censura que é um pouco mais sofisticada que o controle social da mídia, porque eles dizem que esta matéria que você fez, esse texto, ele tem informações falsas. E você deve escrever outro texto para escapar da tarja, tá? Que é uma obscenidade colocada pelo Facebook, ou para evitar que a matéria saia do ar, com o texto, a entrevista agora saia do ar, retirado pelo YouTube. O Direto ao Ponto, programa Direto ao Ponto, que entrevistou o Luciano Hang e que tem 2.500.000, né, chegaram a tantas visualizações, saiu do ar, porque o YouTube decidiu, informado por uma agência de checagem, que o entrevistado tinha transmitido informações que não eram verdadeiras. Isso vem de agência de checagem. Eu não contrataria nem como porteiro, sem desmerecer nenhum porteiro, do Estadão, da Zero Hora, da Veja, de qualquer revista ou jornal em que eu ocupei cargo de direção. São medíocres e estão militando para que você escreva o que eles querem que você escreva. Então o Renan quer contratar a agência de checagem do Globo, que não checa o Globo nem a Globo. O que eles vão resolver, né? O que eles vão dizer? Vão dizer coisas assim, como a agência de checagem do Estadão, a Verifica, fez verifique, não sei, porque não me interessa. Explicou ontem o seguinte: o Renan Calheiros não tem mais de 10 inquéritos no Supremo, tem 9. Bastaria um para transformá-lo em bandido, ele tem 9. E essa é uma informação que ajuda a apresentar o Renan como estadista. Essa é a CPI. E, evidentemente, não vai dar em nada. Agora, temos de assistir a essas obscenidades, a esses absurdos, comportamento do presidente, a amnésia que eles fingem,
de eles fingem ser portadores quando não interessa fazer a pergunta. Então, convoquem as pessoas que devem ser convocadas e façam as perguntas certas. Esse contrato que o governador Dória fez com os chineses tem alguma cláusula proibindo qualquer outro brasileiro, especificamente o presidente da República, de criticar a China? Não. Não tem os prazos fixados para a entrega de insumos ou vacinas que sejam cumpridos. Assina um contrato e depois culpa o presidente da República? Aí não dá. Se tivesse alguma agência de checagem séria, teria censurado tudo que dizem esses caras aí que compõem a CPI e que fingem estar em busca da verdade que eles sempre detestaram. É isso. Algo mais, Ana? Só para acrescentar, Vitor, um pequeno comentário aqui numa coisa que o Fiuza disse e que chega exatamente nesse comentário do Augusto, quando o Fiuza levantou aí que alguns cientistas, obviamente a ciência também não é unânime, né? Ainda mais dentro dessa pandemia, nós testemunhamos todo dia que a comunidade médica não entra em consenso em absolutamente nada, né? Existem alguns cientistas que eles levantam a hipótese dessa vacinação em massa, dessas vacinas que ainda estão em estudo, ainda estão no caráter emergencial e experimental, que algumas dessas vacinas possam ajudar na produção de algumas variantes. E aí, Augusto, uma dessas agências de checagem aí que o Renan Calheiros mencionou, disse essa semana que isso é uma mentira e que isso é errado. O problema é que eles estão dizendo que é mentira sobre uma teoria do Dr. Luc Montagnier, que nada mais, nada menos é o vencedor do Prêmio Nobel de Virologia, descobridor do vírus HIV, do vírus da AIDS, né? Do HIV é o nome do vírus da AIDS. Ele que é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina e Virologia, ele disse essa semana que essa vacinação em massa desenfreada com vacinas experimentais, isso tem que ser um pouco repensado e que isso poderia, ele não afirmou, isso poderia estar ajudando aí em fortificar, né, essas novas cepas. E uma dessas agências de checagem aí disse para o Prêmio Nobel de Medicina que descobriu o vírus da AIDS, o HIV, de que ele era um mentiroso e que ele estava errado.